E, cara, você citou exatamente o A Plebe é Rude, documentário, né? Que apesar, diferente do livro, você não é o foco ali, mas também tá contando ali a sua vida, né? Narrando sua história. Eu queria saber, né, tipo, como é explorar esses diversos formatos de mídia, né? Você se divertiu mais em qual? Bem, no meu caso específico, né, trabalhando com cinema, é uma coisa que eu gosto. Eu já fiz trilha sonora de 4 filmes, né? Adoraria poder fazer mais, né? E é engraçado, né? Porque são vários meios, né, que a gente conta uma história. Eu acho que o artista é um contador de história, né? Ainda mais no caso da Plebe, as letras são tão importantes. Deixa eu voltar um pouquinho. Que nem eu falei, como tudo era precário, a gente não tinha acesso a nada, né? A não ser através das embaixadas. E outra coisa importante, né? O André, da Plebe, e o Fê, do Capital, né? Na época era o Porto Elétrico, depois Capital, eles moraram na Inglaterra. Então eles trouxeram muitos discos pra gente, né? Na mudança. A coleção de discos do André, eu conheci o André quando eu tinha 13. Mudou minha vida quando eu vi vi punk pela primeira vez, né? Na verdade, mais o pós-punk, para as pessoas não só 1, 2, 3, 4... Não, The Clash, Susie and the Banshees, The Buzzcocks, Magazine, o gringo, não do saudoso Kid Vinil. E era uma música densa, sabe? E eu, até então, ouvia só rock setentista americano e um pouquinho do inglês, né? Não cuspindo no prato que eu comi, por favor. Você comeu. Mas era diferente porque, eu até falo isso no livro, né? Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu não conseguia me identificar muito com as letras, porque eu não era garanhão o suficiente, ainda mais com 12, né? Para acompanhar Aerosmith, né? Eu não era licérgico, longe disso, para acompanhar o Yes. E eu não era um viking para entender a porra da letra do Led Zeppelin, né? Você tem que ser um viking para entender aquilo, né? E tudo bem. Aí veio o punk, cara. E eu encontrei meu nicho. Legal. Eu encontrei meu nicho, cara. Falei, eu tava conhecendo as bandas agora, mas elas já me conheciam, cara, sabe? Eu não consigo, eu não sei se no livro eu consigo descrever esse impacto que teve, cara. Me encontrei, e mudou minha vida para sempre. Até hoje, né? E até hoje eu meio vivo minha vida assim, sempre na contramão, né? Você vê né, quando você tá, sei lá, tá no Rebouças, assim, quando tá todo mundo indo, aquele engarrafamento, eu tô vindo, livre, entendeu? Sim. Então é mais ou menos assim que eu vejo essa vida um tanto quanto ímpar, né, que eu descrevo no livro, né? E então passeando assim, através da música, através né, e música visual, cinema, né, através da literatura, você meio que ocupa, né, os espaços. Assim. Os espaços, né? Eu acho que isso meio se complementa. Total. Eu tenho um programa de rádio há 3 anos em Brasília que pega o DF inteiro, né? E tanto que eu já estou escrevendo outras coisas, escrevo musical, não sei o quê. Então elas meio que se complementam, né? E são meios diferentes, mas hoje em dia tudo vira uma coisa só, né? Mas em contraste da época quando a gente era moleque, só tinha um meio pra gente, e era a música. Não tinha visual associado, né? Poucos programas de vídeo, né? Nem vídeo, som pop, não sei o que, passava. Aí eu mostrava um vídeo da Janis Joplin, mostrava o solo de bateria do Led Zeppelin, ou Genesis tocando, algo assim. Mas as bandas que a gente ouvia eram um pouco... O termo em inglês é cryptic, né? Quando você não tem muita informação. É mais misterioso também, né? E tinha esse mistério do rock and roll. Inclusive os discos que chegavam, poucos tinham foto. Então a gente não via os caras. E para a maioria também era uma língua, né? Para você já tinha o inglês, mas a maioria não sabia também. Mas isso é importante, nada se pedir na tradução. Outra coisa que eu tento falar no livro, e juro, gente, eu tomo cuidado com isso, assim. Não é para parecer snob, mas uma coisa que fez muita diferença lá em Brasília é que todo mundo, 2/3 de cada banda, tinha morado no exterior. Então as letras não se perdiam na tradução. A gente estava muito antenado e entendendo exatamente o que ele estava dizendo. E então a gente acabou criando, usando, né, o pós-punk inglês como ponto de partida para o nosso som. Né? Mas mais uma vez, não é uma coisa tudo pensada, vamos fazer. Não, acabou acontecendo. Mas o mais importante, as letras eram as coisas mais importantes, porque a gente não tinha mais nada. Você tinha música, você tinha um disco, as letras no encarte, e nem foto tinha.
Né? Aconteceu uma história engraçada. Eu fui para Paris, eu tô com um filho vai fazer 13 agora. Eu fui com 2 anos, meu filho estava com 2, então foi em 80 é ótimo, né? 2011, 2013. Aí fui ver a banda em Paris, a banda Wire, banda importantíssima no comecinho do punk, mas uma banda meio estranha, eles não tocam sucessos, eles não têm foto, nada. Caramba. Aí eu fui com minha esposa, aí ia ter 2 bandas tocando, aí a banda subiu lá, né? Imaginei que fosse Wire, né? Mas eles não tocam nenhum sucesso, só tocam coisa exótica. Eu não conheço tudo também, né? Quem conhece tudo é o André. O André da Plebe é o grande conhecedor de música. Aí minha esposa perguntou, aí você tá gostando? Eu falei, eu não sei se são eles, eu não sei se são as músicas. Então, tinha um mistério do punk. E por isso que as letras eram tão importantes, porque era só isso que a gente tinha. E por isso que as letras de Brasília são tão importantes, porque era só isso que a gente tinha, né? E vide... o impacto do rock de Brasília foi meio por causa disso, esse mistério todo. E sério, se você tiver que calcar alguma coisa em cima do rock de Brasília, né, fora o nível também de composição, eram as letras. E desse embasamento, mais uma vez, isso não vem de um vácuo, né? É mesmo, não vem de um vácuo. E eu vi que tem uma passagem no livro que você cita ali que eu fiquei surpreso que você recebeu ali 2 convites do Renato, né? Do Manfredo. Pra você entrar no Legião, né? E eu queria saber como você reagiu na época, o que impactou sua decisão de falar não, obrigado. É engraçado, porque eu nunca tinha, até o livro nunca tinha falado sobre isso, né? Uhum. O Renato tava... Ok, vamos voltar mais um pouquinho, né? Ok, tinha Aborto Elétrico e tinha os Metralhas. Em 1980 tinha a banda Aborto e tinha os Metralhas, que era a banda, que é o Aborto da Plebe, como se fosse, né? Com o André. E aí a Aborto acabou, né? Aí eu entro em detalhe por quê, como, quando, né? Tanto que o último show do Aborto foi com a Plebe. E aí o Renato começou a sua fase Trovador do Solitário. Aí ele estava querendo, inspirado na Plebe, que ele fala no livro isso, inspirado na Plebe, ele e tem trechos, né, citando diretamente, ele queria voltar a tocar música mais pesada. Aí ele chegou a chamar em 2 ocasiões eu e o André para tocar com ele na nova banda dele, né? E aí a gente já tinha Plebe. Como é que você vai saber? E já tinha Plebe, mas eu falo isso no livro e eu não tô brincando tanto não, assim, se ele aparecesse com aquela coisa de Cordeiro de Deus, ou aquela coisa, vamos fazer uma feijoada e uma guitarrada na cabeça, eu acho que não daria muito certo, não. Mas é engraçado, então tem muita história do rock de Brasília, e era uma coisa meio incestuosa, todo mundo tocava com todo mundo. Uhum. Então, aí por acaso, quando começou a estourar tal e tal, as formações eram aquelas. Mas às vezes eu acho que tem pessoas que esquecem o quão aleatório foi quem acabou tocando com quem. Era quase uma roleta, né? Quase um sorteio. E é engraçado, né? Mas é uma história fascinante, que fizeram um filme Somos Tão Jovens, mas o filme não é exatamente conta a história da turma. Não. Eu até brinco, assim, eu acho que eu que vou ter que escrever o roteiro, porque o nível de detalhe, né, depois eu explico no livro, mas só você lendo, eu sou o único eu sou o único dessa turma que consegue lembrar alguma coisa, né? Depois você tem que ler o livro para saber por quê. Para contar essa história definitiva, trilha sonora, essa coisa dos filhos de pais acadêmicos numa cidade ímpar, ditadura, censura, e saiu o que saiu. É uma história muito legal. Com certeza. E você falou de ditadura, né? E a gente estava conversando antes de gravar que eu falei que eu conheci o Plebe e muitos do rock nacional por causa do meu pai. Aí você falou, fala pra ele mandar uma pergunta aí. Ele mandou uma pergunta. E casa exatamente como é que eu tinha pensado aqui. Vamos lá. Pergunta como era lidar... Um beijo, pai, inclusive. Te amo. Pergunta como era lidar com a censura quando não poderia falar dos militares e polícia. Se você sentia alguma preocupação na liberdade de escrever sobre esses temas. E se você percebe que as bandas brasileiras atuais ainda fazem críticas, como naquela época. Bom, isso já é uma análise bem mais extensa que tem no livro. Eu dedico muito tempo a isso, né? Bem, não é como se fosse a abertura do filme Exterminador do Futuro, né? Que a gente está fugindo de tanques, assim, por cima de um mar de crânios. Não era assim. Mas o clima estava no ar, né? Mas a gente estava em Brasília, né? Meu avô era deputado da Arena, né? Um tio meu, eu tenho um capítulo inteiro sobre meu tio. Meu tio foi torturado. Eu tenho, inclusive, um capítulo inteiro dedicado a ele.
no mesmo batalhão onde o Rubens Paiva desapareceu, sabe? E essas coisas ficam com você. E a gente está em Brasília, a gente está sentindo. Minha mãe foi a primeira pessoa eleita pelo voto direto em Brasília, né? Comunitariamente, claro, não tinha voto direto, não tinha nada. Então não tem como isso não entrar apesar que, na verdade, tem como não entrar, porque 99% da população é aquele, né, que estava no esquema, clube de cinema, não sei, televisão, citando Eduardo e Mônica do Renato, né, que ia para casa e ver suas novelas. Mas a gente ficava preocupado e querendo usar o poder da palavra, né? Era só o que a gente tinha, né, o poder da palavra. Então, mas olhando para trás, era até meio bobo, mas que nem eu falei, como a ameaça estava no ar, a gente certamente se sentia intimidado e por trás de toda ditadura já está implícito que vai te intimidar, né? A gente mandava músicas para censura para tocar em lanchonete. Lanchonete, a gente chegava, ligava na tomada, um amplificador ligava tudo no mesmo amp, bateria sem microfone. Microfone tinha um para voz e olhe lá, entendeu? Não conseguia entender nada. Então até parece, assim, claro, em retrospecto, até parece que ia ter alguém da censura ali acompanhando a letra, sabe? Claro que não. Mas a gente era moleque e ficava grilado. E tinha vários shows que a gente saía correndo por causa da chegada da polícia e tal e tal. Mas isso acabou meio que pavimentando esse caminho. E, bem, mais uma vez, olha no que deu. Olha a ressonância disso tudo, né? Então, a gente conseguiu encontrar um caminho para poder justamente colocar isso para fora. E eu acho que com a explosão do rock da década de 80, meio que teve ressonância com o anseio da juventude brasileira. Então, essas músicas, né, com mais embasamento, ressoou e alguns viraram hinos da geração. E até hoje. O problema é que o que tem acontecido nas últimas décadas até, é que a maioria dos artistas, e especialmente de rock, meio que perderam isso. Eu não sei se é incapacidade de escrever, ou medo, eu não consigo imaginar o medo, ou falta de vontade, mas você não vê mais esse nível de crítica, né, de posicionamento sociopolítico. Não é uma coisa pedante, né? Sempre que eu até falo militante pedante, não é à toa que rima, não é isso, mas uma postura, sabe? Usar o rock and roll, porque ele foi inventado, o rock and roll veio para questionar, veio para instigar, para cutucar, sabe? E você não vê isso. A coisa mais triste que eu vejo, e eu falo isso muito no livro, é que você vê isso dos artistas, e vê muito, mas não vê na música. Você vê em blog, em entrevista, em livro, mas você não vê na música. Por quê? Porque se for na música, você vai comprometer sua arte. E se você comprometer sua arte, você não vai ser chamado para fazer os programas de televisão, você não vai ser chamado para tocar nas feiras agropecuárias, sabe? E a coisa que mais me irrita é que alguns desses artistas eles tocam plebe. Quer dizer, tem aquele, né, as musiquinhas tal e tal, mas vamos tocar a música em si, vai tocar plebe. É como se fosse uma ideologia de aluguel. Isso me incomoda um pouquinho, né? Você vê muito isso. Inclusive, as bandas mais verbais hoje em dia, os artistas, cheios de opinião, só que não dentro da música. Ficar nas redes sociais ali, né? Rede social, cara. Aí você não tem nada, é um discurso insosso. Mercedes Sosa, até hoje, ela não é lembrada por causa das entrevistas que deu, ou um livro que escreveu. É por causa da música, do impacto daquilo. John Lennon, né? O John Lennon, revolucionário de sua maneira, ele não é lembrado, e olha que ele dava a cada entrevista bombástica, mas é lembrado pela revolução da música. Uhum. The Clash, lógico, The Clash, que é, eu acho que o denominador em comum de todo o rock brasileiro da década de 80, porque o rock da década de 80 é mais calcado no pós-punk, não no hard rock, no pós-punk. Fã do hard rock, ele quer ouvir inglês, aí não tem jeito. Pós-punk não. Encontrou uma linguagem própria brasileira. O The Clash, o erudito, o filho diplomata, ele dava em discurso, mas a revolução foi através da música, e a gente não vê isso no Brasil. Eu não vejo lugar nenhum. No mainstream, claro. É lógico que eu sou produtor, né? Produzi mais de 30 discos, já cedo tenho um estúdio enorme lá em Brasília. Eu vejo em vários artistas, mas artistas que não têm acesso à grande mídia. E quando falam que a internet nivelar as coisas, não nivelou, não. Né? Você ainda tem o Ricky Martin da vida, que tudo enfiado goela abaixo, assim, infelizmente. E eu sinto falta disso como produtor. Né? Eu quero ver no mainstream, eu quero ver esse veículo sendo usado. As pessoas, quando a gente fazia o Chacrinha, pô, a mídia está usando vocês. Não, a gente está usando o Chacrinha. A gente está usando o Fantasista sem mudar uma vírgula. A mesma pancada que a gente tinha em Brasília, a gente está levando o Brasil inteiro.
E a gente não vê isso na música, cara. Isso me incomoda muito. Concordo com você, cara. E, Felipe, para encerrar aqui, esses dias eu entrevistei o Dinheiro Preto, né, do Capital Inicial, que também é citado no seu livro, né? E ele falou sobre todo o contexto da banda ali no final dos anos 80. Aí eu vou abrir aspas aqui. Em 98, o Capital tinha se separado, o Renato tinha morrido e a Plebe Rude tinha parado. A gente tinha a impressão que a nossa geração de Brasília tinha se esgotado. Aí depois disso, o Capital lança aquele acústico que bombou, a Plebe voltou e se reestabeleceu, você voltou dos Estados Unidos, né? E eu queria saber como você enxerga essa retomada da banda que tá durando até hoje aí. Pois é. É um drama só, né? O livro, vocês vão entender o drama só. Acho que não vão saber o quão infeliz eu era no auge da Plebe. E não é aquela coisa que clichê rock and roll de droga. Na verdade, talvez tinha a mesma quantidade de droga de qualquer outro livro de rock and roll. A diferença é que a droga era dos outros, não era meu, não. Entendeu? Então, é um pouco dramático isso, né? Eu fui embora, né? Meu pai tinha falecido em 93, outro drama, tal. Aí eu fiquei fora morando 6 anos em Nova York, meio me reencontrando e tentando descobrir e voltar meu amor à música, né? Aí quando a gente voltou, a Capital estava voltando, tanto para mim um dos trechos mais engraçados é quando eu encontro com o Capital gravando o primeiro disco em Nashville, né? Capital da música country. E tá lá eu com o Capital. É um momento engraçadíssimo no livro, né? E é claro que a volta do Capital ajudou muito, né? E é claro, a morte do Renato pegou todo mundo. Mas é um pouquinho diferente para Plebe, talvez, porque na turma, né, você tem Plebe, Legião, Capital. A Plebe nunca teve, assim... O Renato foi o nosso grande amigo, só que a gente nunca tocou nenhuma música dele, né? Não teve nenhum arranjo, não teve nenhuma coisa do repertório. Uhum. E eu até faço uma indagação no livro, assim, fazendo um paralelo com aquele filme engraçadíssimo chamado Yesterday. Lembra do Danny Boyle, do rapaz que acorda de um acidente e os Beatles não existem? Sim. Então aí eu faço um paralelo. O que aconteceria se o Renato não existisse? Eu falo, no caso da Plebe não teria feito muita diferença, assim, nenhum desrespeito, meu amigo. Só que eu teria conhecido o punk, os metralhas teriam acontecido, eu teria me juntado com o André do mesmo jeito. Aí você vê a importância, né, do Renato dentro do contexto de Brasília, né? Na retomada, foi engraçado, porque Capital teve que enfrentar todos os problemas no começo, né? Conflito de personalidades, e a Plebe também. E não foi fácil, né? Porque lembra que as pessoas não mudam. Se ao menos se adaptasse às situações novas, mas nem isso, as pessoas não mudam. Então, claro que a gente ficou feliz com Capital. Lembra que a gente tomou caminhos bem diferentes, né? Lógico, sim. Capital bem mais pop, a Plebe nunca arredou o pé e tal. E a gente acabou pagando um preço muito caro por isso, né? A gente nunca jogou pra galera e tal. São vários caminhos dentro da história do rock brasileiro e talvez o da Plebe, talvez o contraponto da Plebe dentro da história da música popular brasileira, você pode falar disso, é que a Plebe não teve contraponto. A Plebe era aquela coisa, não tinha uma música mais fácil, uma versão de alguém... Não, a Plebe era a Plebe, né? E que nem eu falei, pagou um preço por isso. Uhum. Mas eu falo muito tem histórias inéditas do Capital, algumas coisas engraçadíssimas, né? Tem histórias da Legião, Paralamas, né? Biquíni, meus grandes amigos do Biquíni, né? Que é, obviamente, outra vertente, né? Mas o mais importante é um livro engraçado. E o que estabelece o tom do livro, o prefácio, escrito pelo Herbert Viana, ele fala logo de cara, a grande sacanagem que a gente fazia com ele na música Minha Renda. Logo de cara, a gente não conhecia o cara, já tá sacaneando o cara. Quer dizer, e aí ele tá, 40 anos depois, está escrevendo o prefácio. Eu não vou dizer o que é, tem que ler o livro para saber o que é. E a mesma coisa, tipo, o que estabelece o tom para mim do livro é que quando a gente ia para a sala de ensaio do aborto elétrico, a gente ficava desligando a chave geral. Não é uma coisa de pirraça? Sim. E a gente continuou fazendo, né, em termos de, metaforicamente, desligando a chave geral, só que todo mundo ficou famoso, todo mundo é conhecido. Mas a pirraça da Plebe continua. Então, mesmo as bandas conhecidas, anos depois, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, é engraçado. Então, eu falo pro leitor, você tem que entender esse lado. A Plebe, é engraçado, você fala o Plebe, né? Mas mas o Renato falava assim. Ele não chamava, era o Plebe, engraçado, umas poucas pessoas que referem o Plebe, né? Mas eu acho que o leitor tem que entender o seguinte, o senso de humor da Plebe não é para qualquer um. As piadas, a sacanagem, é muito engraçado, né? E a gente tem isso com as bandas, então eu espero que todo mundo seja tranquilo com isso. Então, na verdade,
É um livro profundo, certo? Que nem eu falei, eu vou até o século XIX, tem todo o contexto histórico, tudo, né? Mas é muito engraçado, porque o Rock de Brasília tem, e ainda mais do lado da plebe, tem esse senso de humor. Apesar de o que faz é muito sério, talvez a gente não se leve tão a sério assim. Mas o que a gente faz é muito sério, de se comprometer. E mais uma vez falando, se eu não estou sentindo o nível de protesto, o nível de colocação, de postura ou atitude em músicas que chegam ao mainstream, atenção, que chegam ao mainstream. Você tem muita coisa rolando, mas muita pouca coisa chega. O que chega já vem filtrado e não me passa firmeza, né? Mas você tem isso dentro do Rock de Brasília, mais uma vez, isso não vem de um vácuo, né? Aí você põe um senso de humor que só a plebe tem, deu aí a cara da plebe, tá tudo aí. Mais 600 páginas, né? Yeah. Perfeito. Bom, Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, Legal, cara. bacana. Obrigado pelo papo, parabéns pelo livro. E se quiser deixar um recado aí pra galera, fica à Não, é vontade. isso aí. Bem, é interessante porque esse ano agora vai ser mais um momento marcante, né, na história do Rock de Brasília, né? O Capital vai fazer comemoração, né, dos 25 anos do acústico. A plebe vai fazer 40 anos do Concreto Já Rachou. E a gente está agora preparando um disco orquestral. Olha aí, regravação do Concreto Já Rachou, com toda a sua pompa e regalia. E ano que vem a gente vai fazer a excursão, né, dos 40 anos. É claro que vamos tocar muita coisa antiga, tal e tal, mas é um marco importante, inclusive, né, para a própria revista Rolling Stone. Afinal, o Concreto Já Rachou. E qual foi o disco? Eu acho que Legião Urbana 2 e Os Paralamas Selvagem. A gente entrou na lista dos 100 maiores discos da MPB. Não do rock, da MPB. Então tá lá. Olha que legal, Paralamas, a Legião, plebe, representando o Rock de Brasília, com João Gilberto, Tropical. Legal isso. Aí você vê, realmente, eu acho que a consolidação, assim, de um movimento, né? O Rock de Brasília virou, tanto que a imprensa usava o termo, né, a capital do rock. E isso é outro projeto que é muito legal. Em 2025, vai ser lançada a pedra fundamental do Memorial do Rock Brasileiro, lá em Brasília. Isso é um projeto que eu tenho encabeçado já durante alguns anos, negociando junto com o governo, para fazer um memorial. A gente pensou em museu, mas museu é vive do passado. Memorial celebra o passado e aponta para o futuro. Justo. 7.000 metros quadrados, dedicado ao rock brasileiro. Caramba. Detalhe, o rock brasileiro ano que vem vai fazer 70 anos, desde a chegada do filme Sementes da Violência, onde o Bill Haley e os Cometas, né, cantando Rock Around the Clock. 2 anos depois, em 57, a Nora Ney, cantora de rádio, cantou Rock Around the Clock em inglês ainda. Deve ter sido um artifício de gravadora, né? Porque ela era cantora de rádio. E no ano seguinte, o Calbi Peixoto gravou o primeiro rock em português. O título era Rock em Copacabana, coincidentemente escrito pelo Miguel Gustavo, né? A mesma pessoa que escreveu uma música chamada Café Society, que fala enquanto a plebe rude toca na cidade. Quer dizer, então o termo plebe rude veio do mesmo cara que escreveu a primeira música em português do rock brasileiro. São os deuses do rock and roll querendo dizer algo pra gente. Mas mais importante, Rock de Brasília tá aí, o Memorial tá vindo, e tem eu espero que inspire as pessoas. A ideia por trás do livro é para mostrar que, o faça você mesmo, do it yourself do punk, e que, eu vou citar o Ratatouille agora, aquele ratinho, chefe que, né, meu filho tanto gosta, né? Nem todo mundo pode ser um grande cozinheiro, mas um grande chefe pode sair de qualquer lugar. E olha o que saiu de Brasília. Lugar mais inusitado não há, né? Exatamente. Bom, Felipe, muito obrigado. E você aí que assistiu o vídeo, obrigado aí pela sua audiência. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe os vídeos aí, nos siga nas redes. Siga o Felipe no Instagram, nas redes sociais que ele tiver, o Plebe Ruth também. E acompanhe tudo. É isso. Tchau, tchau.